aqui nessa noite para mais uma ministração da Palavra do Senhor e queria começar aqui orando nessa noite e depois a gente vai meditar aqui num texto da Palavra do Senhor que está no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 3. E queria começar orando nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nessa noite, com esta transmissão, Senhor, para a gente meditar na Tua Palavra. Te agradeço por cada um que está conosco, presente nesse momento, para que a gente possa te adorar, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, de poder estarmos transmitindo a Tua Palavra à Sua Igreja. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Espero que todos aí estejam bem, todos estejam felizes, apesar do momento da distância. Nós estamos com saudade de todos, saudade de estar reunidos, mas sei que isso vai passar, isso vai passar e em breve a gente vai estar podendo dar um abraço, dar um aperto de mão nesse momento e isso é só momentâneo. Eu queria meditar com você hoje no que está escrito lá no livro de Ruth, no capítulo 1, o livro de Ruth, ele se passa bem na época dos juízes, e período em que os homens faziam cada um o que lhe parecia certo, né? Então eu queria ler com você aqui Juízes, Ruth, né? Ruth, capítulo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus filhos, quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então esse texto ele nos fala de um homem, de uma família chamado como seu chefe da família Elimeleque, que tomou uma decisão de deixar a sua cidade, de deixar a sua casa, seus parentes próximos, para ir para uma nação vizinha, que era para Moabe, para os moabitas. E o livro de Ruth, ele se passa bem na época dos juízes. E a Bíblia diz lá em Juízes 21, 25, que esses dias eram dias que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Por isso o perigo de ficar sem uma direção, sem uma liderança, né? Todas as vezes que os homens ficavam sem um rei, sem alguém que dava direção, destino, eles faziam o que achava certo, né? Que achava certo. Então, quando veio a fome a Belém, e Belém significa casa de pão, Elimeleque fez o que parecia certo aos seus olhos. Ele fez o que ele achava melhor, né? Ele deixou a terra prometida, porque onde eles estavam era uma terra prometida pelo Senhor. Deus havia prometido essa terra para eles, e eles deixaram a terra prometida para ir para uma terra que ele achava ser melhor para ele. E isso é muito perigoso.
né? Isso é muito perigoso, você sair do lugar onde você está para ir fazer o que você acha melhor. Por isso que nós precisamos precisamos de uma direção, nós precisamos de liderança, precisamos de alguém nos apontando o destino, né? Nós temos que ter alguém nos apontando sempre o destino. Então, na época em que os homens faziam o que queriam, em que cada um fazia o que queria, cada um era senhor de si mesmo, isso trouxe muitos problemas. E Elimeleque deixou a terra prometida, o lugar da promessa de Deus, para ir habitar em um lugar onde ele achava melhor. No momento de dificuldade, ele não suportou estar ali e procurou um outro caminho. Então, assim, nós aprendemos algumas lições com esse texto. E eu queria falar com você nessa noite sobre isso. Sobre algumas lições que nós aprendemos com esse texto. Primeira lição que a gente aprende aqui com Elimeleque é: não saia do lugar em que o Senhor te colocou, apesar do que vem acontecer. Não saia do lugar da promessa, por mais que esteja difícil. E esses são dias que nós temos enfrentado muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Mas, por mais que esteja difícil, não saia do lugar em que o Senhor te colocou, apesar do que vem acontecer, né? Apesar do que vem acontecer, não saia do lugar que o Senhor te colocou. Aonde Deus te colocou, permaneça ali, né? Temos a tendência de sair de onde Deus nos coloca quando vem os tempos difíceis, pois achamos que Deus não está mais conosco. Então, assim, quando as coisas começam a ficar difíceis, nós temos a tendência de abandonar aquele lugar, né? De abandonar aquele lugar. E isso muitas vezes acontece. Você está morando num bairro, as coisas começam a ficar difíceis ali, você quer mudar, você quer sair. Às vezes você está trabalhando numa empresa e as coisas começam a ficar difíceis, você abandona logo. O casamento começa a ficar difícil, aí você já quer se separar, né? Os filhos começam a dar trabalho e você já quer abandonar. Então, em tempos difíceis, nós não podemos sair do lugar onde Deus te colocou. Então, em tempos difíceis, nós temos que lutar, né? Nós temos que lutar para melhorar as coisas. Então, você está com problema no seu casamento, a separação, querido, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. O que tem que ser feito é sentar, conversar e vencer juntos. Né? Vencer juntos. Não adianta fugir do problema. Não fazer como Elimeleque. Elimeleque saiu do lugar onde ele estava. Um lugar prometido por Deus, um lugar da promessa. Deus prometeu aquele lugar para ele. Mas o lugar que Deus prometeu para nós não significa que também não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. As dificuldades, ela faz parte do nosso dia a dia. Agora, com maturidade, eu vou lidar com essas questões. Ter maturidade. E esse é um tempo de pedir maturidade ao Senhor para lidar com as questões difíceis. O dia mau vem para todo mundo. Está aí essa praga veio e afetou todo mundo, bons e ruins, os filhos de Deus e os filhos das trevas. Agora, a diferença está em como nós vamos lidar com tudo isso. Como nós estamos lidando com tudo isso? Nós temos que olhar pelo lado que Deus está nos proporcionando momentos de estar com a família, momentos de estar em casa, de desfrutar desses momentos bons. Eu sei que todos nós gostaríamos de estar agora no templo, cultuando a Deus. Muitos estão com saudade da escola, por incrível que pareça. Tem muita gente com saudade da escola. Pessoas que não gostam de estudar, mas estão com saudade da escola. Outros que não gostam muitas vezes de ir para a empresa, trabalhar naquela empresa, mas estão com saudade de ir para lá. Então nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. Agora, diante de tudo isso, nós precisamos ter maturidade para saber lidar com a situação. Então, não sair do lugar em que Deus te colocou, não sair de onde Deus te colocou, enfrentar com maturidade os problemas que vêm. Problemas se levantam para a gente enfrentá-los e vencê-los, e é possível vencê-los. Então, pessoas, estou sendo bem direto a isso aqui, eu não sei porquê, mas, assim, pessoas que querem abandonar tudo, pessoas que querem abandonar casamento, abandonar trabalho, abandonar tudo. Não, esse não é o momento, não. Esse não é o momento de abandonar nada.
A única coisa que nós temos que abandonar, que a Bíblia é clara com isso, é que nós temos que abandonar o pecado. O pecado você deve abandonar sempre. As demais coisas a gente tem que enfrentar. Jesus, no mundo tereis aflições. Agora, diante das aflições, quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que é que te promove? Né? O que é que te promove? Se é dinheiro que te promove, ele tem poder, né, para te parar. Né? Tudo aquilo que te promove tem poder para te parar. Então, Elimeleque, no momento de crise, no momento de dificuldade, Elimeleque fez o quê? Fugiu, correu, pegou sua família e disse, não vou passar por isso. Então, nos momentos de dificuldade, nós precisamos estar juntos. E eu me lembro do que está escrito lá no livro de Lucas, que quando José e Maria foram a Jerusalém para adorar, e quando eles voltaram de Jerusalém, no meio da caminhada, eles perceberam que Jesus não estava ali. Jesus tinha 12 anos. Eles perceberam que Jesus não estava ali com eles. E ali eu aprendo uma lição, aprendo um princípio, que naquele momento, aquele casal, eles não ficaram jogando a culpa no outro, dizendo, a culpa é sua, porque você não olhou seu filho. Imagine Maria dizendo para José, olha José, a culpa é sua, porque ele é homem, você devia estar olhando ele, você devia estar mais atento, você fica conversando aí com seus amigos, e você não presta atenção no nosso filho, e o nosso filho está perdido, ninguém sabe onde ele está. E aí Maria poderia ter colocado a culpa em José, e José poderia ter colocado a culpa em Maria também, dizer assim, ó, mas você que é a mãe, e ele ainda é um adolescente, então é você que tem que cuidar dele, é você que tem que se preocupar com ele. Mas a Bíblia me ensina um princípio com José e com Maria. O que foi que eles fizeram? Diante daquele problema, não ficaram se culpando, jogando a culpa no outro. Pelo contrário, eles juntos voltaram pelo mesmo caminho que tinham vindo e foram atrás de Jesus, foram procurar ele. E eles encontraram ele juntos. Então, irmãos, esse dia são dias de nós vencermos juntos. Não é fugindo dos obstáculos, não é fugindo das dificuldades, não. Não é se acovardando. Esse não é um tempo de se acovardar, esse é um tempo de ter coragem. Para mim, aqui nesse texto, eu vejo que Elimeleque, ele se acovardou. No momento de dificuldade, ele fugiu, ele correu, ele foi procurar recurso no outro lugar, ele não confiou que Deus estaria com ele ali, que Deus estaria ali com ele para ajudá-lo. Não, pelo contrário. Diz o texto, houve fome e o homem de Belém saiu a habitar na terra de Moabe. Ele deixou o lugar que Deus havia dado a ele e a sua família e saiu para ir pelejar, para ir atrás de recursos em outro lugar. E esse não é o princípio que nós precisamos fazer. Não é fugindo, não é se escondendo, é enfrentando. E aí nós temos o Espírito de Deus para isso. Então, não sai do lugar onde você está. Não abandone. Não abandone seu casamento, não abandone seus filhos, não abandone sua casa, não abandone a promessa que Deus tem para você. Porque a promessa, a condição para a gente receber a promessa de Deus está condicionada à obediência. Se eu obedecer, o Senhor fará na minha vida. Então, eu preciso obedecer, eu preciso ser obediente. É luta, é prova, é dificuldade, mas a gente tem que ficar firme. Não é fácil. E eu sei que não está sendo fácil para todo mundo. Não está sendo fácil para todo mundo. Eu vejo meus irmãos que trabalham por conta própria, as dificuldades têm enfrentado porque tem que deixar o seu ganha-pão ali, nesse momento, e o governo não está pensando nisso, o governo estadual não está pensando nos pais de famílias que são autônomos, que têm o seu ganha-pão, e não estão pensando nisso não. Isso não é ser irresponsável não. Irresponsabilidade é o que está sendo feito agora, de privar as pessoas de trabalhar. Tudo bem, as pessoas de risco permaneçam em casa, mas as pessoas que não têm risco, vamos trabalhar, abre o comércio, vamos trabalhar, porque quem vai pagar as contas? Quem vai botar comida dentro de casa? Quem vai botar comida dentro de casa? Então, esse é o momento, eu sei que o momento é difícil, mas esse é o momento de a gente permanecer juntos, a gente permanecer unidos. Não é o tempo de fugir, nós não podemos fugir, nós não podemos fugir, nós temos que estar juntos, nós temos que estar em oração, não podemos fazer, como Elimeleque, que fugiu, saiu do lugar da promessa,
Não, não vamos sair do lugar da promessa, não. Vamos ficar juntos. Vamos permanecer juntos. Permaneça na sua casa. Permaneça com seus filhos. Vamos tirar esse tempo para orar, para a gente estar junto, né, para a gente apreciar esse momento. Então eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo aqui com Elimeleque é que Elimeleque saiu do lugar da promessa. E eu não vou sair do lugar da promessa. Não vou sair. Eu vou permanecer aonde eu estou. Eu vou permanecer naquilo que Deus falou comigo. E aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, toda promessa passa pelo o teste do tempo. A aprovação, o tempo. Né? Então, Jesus esperou 30 anos para ser manifesto ao mundo. Né? Para ser manifesto ao mundo. Eu fico imaginando, todo ano José e Maria iam para Jerusalém. Eu fico imaginando Jesus, todo ano indo para Jerusalém, e com aquele desejo de curar as pessoas, de libertar as pessoas, mas ainda não era o tempo. O tempo de Deus ainda não havia sido estabelecido na vida dele. E eu fico imaginando quantas pessoas Jesus não quis curar. Quantas pessoas ele não quis curar ali em Jerusalém. Aqueles cegos, os leprosos que ele encontrava pelo meio do caminho, as pessoas que morreram naquele tempo. Mas Jesus, ele tinha que esperar o tempo, e o tempo era quando ele completasse 30 anos de idade. Então ele esperou o tempo, ele não agiu antes. Então a promessa está condicionada ao tempo. E esse é um tempo de esperar, porque assim, no meio do caos é que a glória de Deus se manifesta. Então, no meio do caos, esse caos que está aí, meu irmão, eu tenho certeza que a glória de Deus vai se manifestar. E que nós vamos passar por tudo isso. Tudo isso nós vamos passar como igreja. Nós vamos passar. Então nós não podemos fugir. Nós não podemos ser covardes de fugir, de querer abandonar, né, como nos dizem na linguagem, de querer chutar o pau da barraca, jogar a barraca fora. Não. Esse é um tempo de perseverança. No meio da dificuldade, a gente tem que perseverar. Esse é um tempo de perseverança. Esse é um tempo de confiança no Senhor. De saber que Deus está conosco. Deus não só está com a gente quando está tudo bem, não. Quando eu tenho dinheiro no bolso, saúde está boa, não. Deus está conosco em todo o tempo. E é nisso que eu tenho que confiar. É nisso que eu tenho que me apegar. Então eu não posso fazer como Elimeleque. Eu não posso fugir, eu não posso abandonar. Eu não posso ser covarde. Esse não é o tempo de ser covarde. Esse é o tempo de ser corajoso, de enfrentar. A Bíblia diz que se a gente se acovardar, o Senhor não se agrada dos covardes. Lá em Apocalipse diz que ficaram de fora os tímidos, os covardes, né? E uma série de outras pessoas vão ficar fora. Então, eu não quero ser covarde. Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu vou avançar para as que estão diante de mim. Eu não vou retroceder. E a Bíblia, se retroceder, a minha alma não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus tem prazer nos que são corajosos, nos que enfrentam. Davi, quando Golias afrontava a nação de Israel, o que Davi fez? Davi não se acovardou como todo o exército. Davi nem soldado era. Ele não era soldado. Ele era um pastor de ovelhas que cuidava das coisas do seu pai. Mas quando ele viu o exército, quando ele viu a nação, em opressão, porque ali era a nação que estava em opressão, ele se posicionou, confiou no Senhor, que Deus estava com ele, e ele se posicionou. E é isso que nós precisamos fazer, se posicionar. Dobrar os nossos joelhos, orar, clamar, se posicionar, porque tudo isso vai passar. Então não podemos ser como Elimeleque, fugir. Não, está tudo ruim aqui, não, eu vou fugir, vou tentar no outro lugar. Não. No lugar onde você foi humilhado, é o lugar onde você vai ser exaltado. Jesus disse, os humilhados serão exaltados. Então, é muito fácil sair de um canto e para outro ninguém me conhece para recomeçar. Eu quero ver recomeçar onde você está. É onde você está. Então, no lugar onde você foi humilhado, é o lugar onde Deus vai te exaltar. Não por causa dos outros, por causa de você, porque para mostrar que Ele é Senhor da sua vida. Então, não seja como Elimeleque. Quem estava pensando aí em parar, em retroceder, queria tirar da sua cabeça. Isso não é de Deus. Deus está usando aqui a minha vida para você para dizer isso. Está faltando pão? Vamos orar. Que quando falta o pão, Deus manda. Ele sustentou Elias. Sustentou Elias. Por que ele não vai sustentar? Ele disse que nós valemos muito mais do que
o lírio dos campos, as aves do céu. Né? Ele diz que nós valemos muito mais. Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma pedra, se pedir pão, vai dar serpente? Ele diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós temos um pai, nós não somos órfãos, não. Nós não estamos desamparados, não. Nós temos um pai. Nós temos um pai que cuida de nós. Temos um pai. Um pai que cuida de nós. Então, a nossa vida é assim. A gente tem momentos altos e tem momentos baixos. Tem dia que a gente está no monte, tem dia que a gente está no vale. Agora, a minha atitude de estar no monte tem que ser a mesma quando eu estiver também no vale. Confiança, perseverança, encorajamento. Isso são o que nós precisamos ter todos os dias. É o que nós precisamos ter todos os dias, é isso. É encorajamento. É acordar de manhã e dizer, mais um dia nós vamos vencer. Nós temos que matar como diz, né? Matar um leão todo dia, né? Então, todo dia é dia de vencer. Então, eu aprendo com Elimeleque o seguinte, Elimeleque me ensina. O que ele me ensina? O pastor Elimeleque pode ensinar alguma coisa? Pode. Ele me ensina que nos momentos difíceis eu não vou abandonar. Eu não vou trocar de lugar. Eu não vou fugir, eu não vou me esconder. Pelo contrário, eu vou enfrentar. É isso que eu aprendo, com ele. Agora, a segunda lição que eu aprendo aqui, né? E Elimeleque significa, meu Deus é rei. Né? Meu Deus é rei. Aí é uma ironia, porque o cara que tem um nome que meu Deus é rei, e na hora ele esquece que Deus é rei na vida dele. Né? O que aumenta a ironia de sua atitude ao fazer aquilo que era certo aos seus filhos. E qual é o exemplo que ele está dando para os seus filhos? Né? Um pai que quer abandonar tudo, que quer largar tudo, qual é o exemplo que ele está dando para os seus filhos? Os seus filhos vão crescer vendo que o seu pai é um covarde, é um medroso, e que quando o negócio estiver difícil, ele também vai fugir, porque o filho faz tudo aquilo que ele viu seu pai fazer. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, nesses dias com o que nós estamos falando, com quem nós estamos falando, porque os nossos filhos estão vendo. E se você entrar em desespero, pode se preparar, seus filhos vão se desesperar também. Se você entrar em conflito, seus filhos vão entrar em conflito também. Então, pastor, como é que eu faço? Fique em conflito, só você, né? Não faça isso na frente dos seus filhos, não. Né? Não faça isso na frente dos seus filhos. Você tem que demonstrar, por mais que seja difícil, você tem que demonstrar agora a sua força para que a sua família veja que você é forte. Por mais que por dentro você esteja... Só Deus sabe como é que você está por dentro. Só Deus sabe o que você está passando. Mas você tem que mostrar força. Esse não é um tempo de andar cabisbaixo, triste. Não, esse é um tempo de andar de cabeça erguida. Apesar da situação, eu vou andar de cabeça erguida. Não vou fazer como Elimeleque, fugir, me esconder, não. Ser um péssimo exemplo para os filhos, porque foi esse exemplo que ele deu para os filhos dele. E não é esse exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos. Não é esse exemplo que dá para os nossos filhos. Nós temos que dar um exemplo de perseverança, de confiança, de fé, porque eles vão passar por situações difíceis lá na frente. E aí eles vão ter um modelo correto. Que modelo correto é esse? Eu e você, como pai. Porque os nossos filhos vão casar, porque os nossos filhos vão passar por problemas, por conflitos na vida dele. Agora, eles vão ter um exemplo, eles vão ter uma base, eles vão ter um fundamento. E é esse fundamento que nós precisamos esses dias para os nossos filhos. Para os nossos filhos, para que eles possam ver o exemplo em nós. Eu me apego muito no que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, sê tu exemplos fiéis. Eu, como pastor, preciso ser um exemplo para a sua vida. E é isso que eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que o Claudinilson não é perfeito. O pastor Jorge não é perfeito, né?